Estamos ao vivo aqui no canal da Borelli Academy. Hoje é quarta-feira. Gente, o tempo tá passando muito rápido, né? No final de junho, eu fiz um desafio com um grupo do Market Hunt. Olá, viu que eu já te chamo. Ouviu que aproveita e só me dá um feedback sobre meu áudio, como é que tá, antes de eu te chamar aqui ao vivo, por favor. E no final de junho, eu fiz um desafio com alguns clientes, principalmente do Market Hunt, que é um software de gestão que a gente tem, mas a gente tem, além do software, né, os clientes desse software, eles fazem parte aí de um grupo de empreendedores, né? E eles aceitaram fazer o desafio, e alguns deles eu coloquei como uma atividade extra a questão de fazer uma live, né, essa semana. A gente está começando julho e a gente está começando o segundo semestre. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, porque o meu convidado especial é um cliente nosso recente, e a gente vai falar principalmente sobre ele, sobre o business dele, né? Mas a gente também vai conversar algumas questões aqui de mercado. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar o Vilk, que é fotógrafo, e ele vai contar um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu só chamar aqui. Olá, Mônica, boa tarde. Bom, ele está entrando e eu já estou aqui com a minha listinha de perguntas. Olá, Ananda, tudo bem? Quanto tempo? Saudade de você, Ananda. Você sumiu, hein? Eu também sumi, confesso. Ai, gente, ligação agora. Viu que boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Tá me ouvindo também? O seu tá um pouquinho baixo, mas eu vou aumentar aqui meu volume. Deixa eu aumentar Tô aqui. ouvindo perfeitamente. Ah, agora sim, eu aumentei. Oi, Ananda, vou chamar você para a gente conversar um pouco, tá bom? Semana que vem eu vou te chamar. Viu? Que gratidão por estar aqui comigo nessa tarde, né? Tem fazer live qualquer hora, é a hora de fazer live, né, viu? Com certeza. E Tem que abrir os momentos. perfeito. Gente, eu vou fazer uma prévia aqui sobre o Vilk, até porque ele é um cliente recente aqui da Borelli Academy, ele é fotógrafo, ele vai se apresentar melhor, mas essa live, o objetivo é a gente poder expor mais, inclusive, outros negócios, outros segmentos, e é muito rico a gente aprender com outros segmentos. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no nosso feed, mas eu quero que agora o Vilk, ele fala primeiramente um pouquinho de você como pessoa, tá, Vilk? Quem é o Vilk? Se apresente para o pessoal, por favor. Meu nome é Vilk Júnior, sou imagem e semelhança do Criador. Essa é a minha primeira didática sobre eu. Eu trabalho com fotografia desde 98 e nesse segmento a gente atua na área de imagem completa, desde captação, edição e entrega, finalização para o cliente. Muito bom. E já pegando a onda, Vilk, da nossa conversa da sua apresentação, não sei se aqui, se é aí, um ruídozinho. Fala um pouco sobre a sua história com a fotografia. Bem, a empresa Vilk Júnior, né, foi constituída e é atuante desde 98, como eu já mencionei. A gente é focado nessa área de imagens para que possam remeter a história de uma pessoa e essa história é a história que você vai contar para a sua geração. Uma boa foto, eu falo que ela não tem preço. O meu objetivo não é vender fotos
para pessoas que não acreditam em suas próprias histórias, e sim gerar uma relação de experiência com esse cliente que acredita que há sentido nesse registro. A foto, então, ela passa a ser só um instrumento de materialização dessas emoções. Uau, profundo. Ô, Vilk, você falou até durante a nossa última masterclass, né? O quanto você muitas vezes tem que preparar a pessoa para ela poder estar preparada para ter um novo olhar para ela mesma, né? Fala um pouquinho como que surgiu essa sua habilidade? Por que que você vê que hoje é importante você acolher o seu cliente para que ele possa aceitar, inclusive, o resultado do trabalho que você está propondo? Muitas vezes, é, essa característica a gente vai pegando ao longo do tempo, né? E essa experiência, ela vem sendo formada. É um processo onde a gente vai entendendo um pouquinho de cada ser humano e isso vai gerando essa didática, como você mesmo mencionou. A gente puxa um pouquinho de cada cliente, porque cada um tem uma percepção da própria imagem e é interessante a gente colocar essa visão da própria pessoa, né, de frente com ela mesma, para que ela tenha a noção específica de como que vai sair a imagem. Então, a partir disso, a gente tem um pequeno trabalho ali de introdução do que é interessante para ela e a partir disso a gente vai trabalhando luz e sombra para chegar no resultado que é desejado. E é muito interessante, pessoal, o que o Vilk trouxe agora, porque assim, ó, muitas vezes o profissional ele tem uma intenção de entrega, né? Mas a gente também vai se transformando com o processo. Cada cliente acaba sendo ali uma parte que não só a gente aprende, lógico, certamente a pessoa nos escolhe para ter ali, né, uma solução, para ter algo, uma necessidade, um desejo realizado, mas a gente também aprende com cada cliente, né, viu? Sim, com certeza. Cada cliente ele vai trazendo essa bagagem, né, dentro do portfólio que a gente tem desde o começo. E o que levou você a escolher a fotografia, viu? Qual foi o start? Olha, eu vou ir nessa área, nesse segmento, vou fazer meu mercado. Há um tempo atrás eu morava em São Paulo e o meu pai me chamou para trabalhar ajudar ele nessa área de fotografia. Ele trabalha com isso até hoje também. Mas a escolha do segmento ela foi motivada por inúmeros fatores, né? Primeiramente, eu sempre tive um interesse pela arte da fotografia, sempre fui envolvido com isso. Desde muito cedo, eu percebi através de imagens que é possível a gente contar histórias, expressar essas emoções, capturar momentos únicos, a possibilidade de criar algo visualmente impactante, transmitir por meio da fotografia foi o que realmente me fascinou. Outro aspecto que me atraiu nesse segmento é a constante evolução. Essa evolução tecnológica que sempre tem, né? Eu sou da época do filme e de lá para cá a gente sofreu inúmeras mudanças. A fotografia ela está em constante transformação, com novas câmeras, novas lentes, novos softwares surgindo regularmente de tempos em tempos. A vida útil dos equipamentos é até grande, mas elas mudam constantemente. A possibilidade de explorar essas novas tecnologias, técnicas fotográficas, buscando sempre aprimorar, né, essas habilidades e oferecer o melhor serviço aos clientes. É algo que motiva a gente, além de também permitir trabalhar, né, em um campo criativo. Nossa, verdade. Você colocou um ponto que, se a gente parar para pensar, é realmente um dos segmentos que mais se transforma, que mais teve inovação, que a captação da imagem ela é essencial hoje para as mídias, né? Então, tem E de como? ser uma área que inova demais, né? Sim, com certeza. E se a gente não acompanhar, realmente você não dá conta, fica para trás. Tem que gostar do que está fazendo, senão. Então, tem que estar sempre se atualizando e de olho na dinâmica do seu segmento, né, viu? Exatamente.
Fala para mim o que você fazia antes da fotografia, antes de você dar start. Chegou a trabalhar com alguma outra coisa, só para saber de onde veio também. Você veio. Inúmeras, inúmeros trabalhos, né? Onde eu tive mais tempo em uma área foi de farmácia. Não tem nada a ver, né? Mas eu já fiquei bastante tempo na área de farmácia, por mais de 10 anos. Já tive experiência também em outros segmentos, como, por exemplo, escritório, marcenaria e até operador de áudio em uma FM. Bastante coisa. Olha, da farmácia, eu acho que a gente sempre aprende com todos os segmentos. Eu gosto muito de olhar para outros segmentos. Eu aprendo demais, e isso me ajuda a trazer analogias muito ricas, né? Aí você me corrige, mas você trabalhou em farmácia como atendente ou fazendo formulações? Eu não cheguei a fazer formulações, mas atendente, aplicar injeção na veia muscular. Depois cheguei a subgerente da área de farmácia e drugstores, onde tinha misturado farmácia mesmo com supermercado. Mas se a gente usar a analogia da farmácia até para o que você faz, é a questão das fórmulas, né? Eu creio que na fotografia você tem que formular, né, a combinação da luz e da sombra para gerar algo, né? Sim, correto. Saber onde cada uma vai atuar, né, para que cada uma delas gere o resultado desejado. Tá vendo como tem semelhança? Verdade. Viu? E fala para mim, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais de medo, sabe? Porque assim, às vezes a gente sempre fala, legal, eu empreendo, né? Eu vim de tal lugar, essa é a minha história, mas eu quero ouvir dois parâmetros, tá? Do passado e do momento presente. A gente vai olhar para o passado primeiro. Como foi para você? Não sei se você lembra, onde mais se sentia medo no começo, para tipo, eu vou seguir como fotógrafo aí nessa linha. Você lembra qual foi o seu maior desafio naquela fase? Quando a gente tem, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma certeza do que você quer fazer, aquilo bate e você não começa a pensar em outras coisas. Tem que ser algo desse gênero que te leva para níveis superiores, né? Onde você vai realmente ativar tudo que você tem em conexão para que isso gere os resultados que você está em busca. Na verdade, não caracterizaria nem como medo, mas são os desafios, né, que atormentam a grande maioria dos que buscam empreender. Vou te dar alguns exemplos, né, que a gente ouve bastante. Um é o medo do fracasso. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, mas você tem noção do que cada um pode dizer. O fracasso, né, de fracassar no momento da profissão é muito complexo. Ele impede muitas vezes as próprias pessoas de iniciarem as suas atividades. Outro é a falta de Mas clientes, você né, sentiu saber. isso no começo? Não, como eu te falei, assim, a gente sempre foi encarado como desafio, não é como medo. É como barreiras que se impõem que a gente vai em busca dos resultados. Outra coisa Tá. que é muito atormentante também é a falta de clientes, né? Então, é uma busca constante, isso é uma busca até hoje, onde você tem que realmente atuar em favor desse medo, vamos dizer assim, igual você mencionou, né? Outra seria a falta de experiência, determinados tipos de trabalhos, né? Onde você não tem ainda, estamos falando lá do começo, né? Onde você ainda não tem toda a sua experiência. Vou te dar um exemplo. Casamento. Casamento é um negócio que exige muita responsabilidade. Então, se você não tem experiência nesse segmento, realmente as pessoas podem nem querer começar. Outra, medo de julgamento, por exemplo, de entrar no mercado, por exemplo, que você tem que se expor. Nesse mesmo segmento de casamento, por exemplo, você tem que estar à frente. Você tem que entrar no corredor e muitas pessoas não têm essa habilidade de chegar e encarar, né, essa forma de trabalho. Medo financeiro, principalmente, né, de não conseguir arcar com as despesas e tudo. Mas para mim o É mais um combo, né? importante, sim,
Mas o mais importante é a gente reconhecer, né, esses desafios, esses medos iniciais como normais e entender que fazem parte do processo, esse processo de empreender. E quando a gente enfrenta esses medos com coragem, com o que está queimando no seu coração, planejando adequadamente, né, aprimorando, e esse aprimoramento tem que ser contínuo mesmo, dessas nossas habilidades em busca do conhecimento. Então aí com certeza a gente consegue superar e construir um negócio mais sólido, né, e bem sucedido. A Lise entrou aqui, boa tarde, Lise. Para quem estiver ao vivo aqui com a gente, já quiser deixar alguma pergunta para o Vilk, ou até mesmo para mim, o Vilk ele é fotógrafo, e a gente está falando um pouquinho do segmento dele, né? E trazendo para o momento atual, Vilk, apesar de todos esses desafios, no momento inicial, você crê que ele se mantém no tempo, ou você acrescentaria algo em específico? Olha, hoje para mim meu maior desafio é X, e isso tinha tanto no começo e se manteve durante aí a jornada. Então, depois que você já tem essa experiência com todos esses desafios aí, lógico que vem outros, né? Porque quando você muda de nível, você tem conhecimento, mas você tem outros processos para serem trabalhados também. Vou dar um exemplo da competição, né, que a gente tem nesse mercado, é muito grande. Principalmente quando a gente entrou nesse mercado digital, hoje tem os celulares, isso é uma competição muito grande com os próprios aniversários, por exemplo. Outras são as evoluções tecnológicas que geram constantes mudanças, e isso exige, né, investimentos. Além disso, também a gente trabalha muito na questão da sazonalidade, porque tem os períodos em que pessoas não casam, tem os períodos em que pessoas não fazem aniversário, dependendo de cada religião, não tem essa ou aquela coisa. Tem os períodos que realmente são mais sazonais mesmo. Um desafio de hoje também é a fidelização de clientes, né? Que a gente tem que construir isso dentro do trabalho, porque senão realmente não vai gerar uma fidelização, apesar que não existe essa de fidelizar, né? Mas pelo menos você mantém alguns clientes que te trazem um certo retorno mais ano a ano, né? E outra, né, para fechar junto com você, é o gerenciamento financeiro. Esse é um dos aspectos que realmente, quando você precisa de fazer os investimentos, seja em marketing, seja na novos equipamentos, tudo isso tem essa importância de gerenciamento financeiro, né? E para enfrentar esses desafios, a gente está sempre buscando constantemente investir, principalmente na educação, na minha educação de fotografia e empresarial. E acompanhar essas tendências do mercado exige, né, essas habilidades da gente também no marketing e principalmente buscar parcerias estratégicas para a gente ser parceiro junto com os outros. Além disso, o foco em oferecer um serviço diferenciado, né? Com qualidade, personalização, para garantir a satisfação dos clientes. Isso construindo uma reputação melhor, uma solidez dentro desse mercado. Ou seja, para você que empreende, está vendo, né? Eu acho que essa semana vai passar outras áreas, mas assim, olhando para a fotografia, o quanto de desafio, um segmento desafiante que além da pessoa ter que estar de olho no que está acontecendo de inovação, né? É uma área que cria tendências, né? Querendo ou não, porque essas tendências de imagem, imagino que é trocentas lentes, né, viu? Que às vezes a lente X entrega a Y e tem que ter, além de um nível técnico, né, na bola do jogo, naquilo que você faz, tem que ter um olhar amplo no mercado, não só de business, mas do segmento em si, né? Exige demais, então, do profissional da área, né? Exatamente. Até quando você direciona seu olhar artístico muito particular seu, ainda tem o desafio de se isso vai ter mercado, né? Hoje tem bastante coisas que são absorvidas. Tem sempre alguém com um dom que vai colocar em prática, mas é realmente complexo entender que ao longo do caminho ele vai ter um retorno financeiro em cima daquilo, né? É complicado.
a demanda do... Porque às vezes a atividade é comercial, você até ganha um dinheiro, mas tornar isso sustentável no longo prazo, como um business mesmo, esse é o grande desafio, né, viu? Com certeza, é um dos grandes desafios. Acho de todo mundo, né? E aproveitando, viu, que então a gente já está indo para as retas finais, porque assim, ó, é um bate-papo para a gente conhecer você. Aliás, o que faltou lá no meu roteirozinho, se você quiser acrescentar, eu vou abrir para você acrescentar. Por que você decidiu, então, se tornar nosso cliente, viu? Aproveitando, né, esses desafios, porque você hoje, apesar de estar pouco tempo, né, está nosso cliente. A gente se conheceu, né, em uma call, né? E o principal motivo foi a profissionalização do meu processo, desse processo de gestão empresarial, que a gente vê que a gente trabalha com inúmeras ferramentas, mas quando você tem isso alinhado junto com necessidade realmente de manter os dados, né, estarem sob controle, gerando mais assertividade nas nossas decisões, ele impacta bastante. Então, esse foi o principal motivo de concretizar o nosso negócio. Ô, que solução você destacaria agora para falar um pouquinho mais para o pessoal das suas soluções? Por que você escolheu essa solução para destacar nesse momento? Fala sua joia. Qual é a principal joia que você fala? Ó, essa joia aqui, eu trabalho ela dessa forma, eu causo determinado resultado, tem... Fale de uma solução sua aí. Como eu te falei no começo, uma das principais que eu gosto de atuar é na área de casamento. Eu, particularmente, já fiz mais de 1.000 eventos nesse segmento. Uau! Fiz casamento de filha de quem eu já fiz casamento. A gente já tem um patamar aí de estrada. Mas dentro desses objetivos assim principais, onde a gente, vamos dizer assim, que vai ajudar nesse processo todo dessa solução, são essas ferramentas de marketing, né, que a gente vê o quanto que elas são importantes dentro desse trabalho. E, assim, são várias soluções que acabam sendo disponíveis no mercado que podem ajudar nessa jornada empresarial. Cada empresa tem as suas necessidades específicas, né? É importante a gente avaliar cuidadosamente quais as soluções que são mais adequadas para o negócio, considerando o fator de tamanho da empresa, setor de atuação, de metas estratégicas e tal, mas especificamente dentro da minha área, eu como disse no começo, eu me apaixonei por contar histórias. Então é isso que vem trazendo essa vontade cada vez mais de, dentro do casamento, a gente fazer com que os noivos entendam que isso é preciso. É o registro da sua vida, é o registro daquela cerimônia. Uma das decisões mais importantes na vida, tanto de um homem como de uma mulher, que geram dali o principal a principal ferramenta com que Deus trabalha, que é a família, e é gerado através disso. E é a partir desse segmento, dessa família, é que realmente pode-se cada vez mais construir uma trajetória de sucesso do homem e da mulher, no sentido de que podemos sim ser fortes dentro de casa, gerando cada vez mais filhos fortes, e isso é uma história. Só que se você não registrar isso, como é que você vai poder contar isso para os seus filhos? Como é que você vai poder é, materializar todas essas emoções? Ah, foi muito bonito, e tal. Ah, tem uma foto aí para mostrar, tem um vídeo. Então é isso que essas histórias todas que geram essa vontade de querer continuar nesse segmento. A fotografia provavelmente seja a única forma de congelar o tempo, de fato, né?
Você congela aquele momento e ele dura até quanto tempo durar aquela imagem, né? E eu não vou saber a fonte agora, tá, gente? São tantas coisas que às vezes a gente vai acessando, mas essa especificamente, eu li uma vez, agora eu não lembro se eu vi numa entrevista, viu? Ou se eu vi num artigo. Por isso que eu falo, não lembro da fonte. Mas uma das coisas que contribuem para a falta de liga da nossa geração é a questão de não ter mais fotos físicas, porque tá tudo no online, porque muitas vezes em reuniões de família, assim, né, se pega o álbum, né, querendo ou não, em momentos familiares você tangibiliza, né, e eu não lembro onde eu vi isso, mas a pessoa que estava explicando falou sobre o quanto isso pode estar afetando as relações humanas atualmente, do não ter mais até as imagens impressas. O que você pensa sobre isso? Olha, isso é um caso mais profundo, sabe? A gente vê o quanto que de armadilhas têm sido criadas para que a família seja destruída. Essa é apenas uma delas, né? Mas eu vejo que quando as pessoas deixam de ter esses momentos, elas estão deixando de ter essas emoções. Essas imagens geradas e criadas dentro do seu córtex cerebral, ele guarda isso como um ponto de emoção. Aí, quando você visualiza essa foto, você tem essas emoções novamente. E a partir do momento que você tem essas emoções novamente, você está revivendo todos esses momentos, te trazendo novas emoções positivas dentro do seu relacionamento, dentro da família. Isso te gera, sim, muitos resultados positivos. Então, uma pessoa que por exemplo, quem me conta hoje, mesmo que seja tudo digital, você pega um pendrive, põe na televisão, vamos ver nossas fotos de casamento. Quem dá conta de ver lá 500 fotos? 01/500, 02/500, 03/500, 04/500. Você não dá conta. E no álbum ali tá realmente escolhidas as fotos que você gostou e você tem como realmente materializar todas essas emoções e sem dúvida fica um processo muito, mas muito melhor. Ou seja, tem fundamento psicológico e social aí, né? E como? Ó, tem uma pergunta da Liz. Dentro da gestão, quando você fecha um serviço, você apresenta um contrato para o seu cliente? Essa é a primeira pergunta. Caso sim, a apresentação do contrato é bem vista pelo cliente? E como, né? Porque o fato de você ter redigido já é uma garantia para ambos os lados, tanto do lado do profissional, da empresa, seja, ainda que não tenha um CNPJ, mas seja uma pessoa física, se garantido diante do cliente para que ambos os lados sejam protegidos perante a lei, caso alguma coisa ocorra. É muito importante, sim, isso dá não só a credibilidade, como também a sustentação, né, do negócio e do evento que vai ser realizado. Por isso que eu te falei lá no, no início sobre o casamento, principalmente, o quanto de responsabilidade que se arca com isso, né? Ô, Liz, você colocou muito boa essa reflexão sobre a foto impressa, mas pode ter um fundamento realmente aí, psicológico e tal. Então, ainda mais quem tem família, quem tem filho, né? Tipo, é como se as fotos, eu creio que a partir de agora, como vai ter muito mais digital, o que é impresso acaba virando uma relíquia de família, né? Então, de repente, até a logística inverteu. Então, as fotos, elas podem ser melhor escolhidas, então, mas, de repente, alguns físicos para treinar as crianças, né? A olhar para isso e tal. Tá me ouvindo, viu? Que eu dei uma congelada, veio a informação aqui do Instagram. Tá me ouvindo ainda, né? Tô te ouvindo. Agora voltou a imagem, estava congelado. Bom, ouviu? Aí, tá vendo, viu? Tá aí um assunto, de repente, pra você falar pro pessoal, né? A questão do quanto, as vantagens da fotografia no digital, mas também a vantagem de álbuns, né, físicos.
de É repente. isso, constantemente é abordado esse assunto. Ah, que bom. Ouviu que chegou a hora de você me fazer uma pergunta sobre business. E eu coloquei no meu roteiro. Faça-me uma pergunta. Pergunta? Deixa eu te perguntar então, como que você implementa, né? Como que a implementação de um software de gestão empresarial pode beneficiar as empresas, especialmente no que diz respeito à otimização de processos e o aumento de eficiência operacional? Eita, essa pergunta para universitários, hein? Pergunta do especialista. Então tá, vamos fracionar. Primeira questão é entender o porquê que uma empresa precisaria de um software de gestão. E aí a gente começa a ver que o mundo tá doido, né? São muitas informações hoje para lidar. Então, para eu poder diminuir uma carga de informação soltas, né? Informações quando não tem lugar é igual quarto criança cheio de roupa para tudo quanto é lado, né? Então, se uma mãe ou se um pai entra num quarto e vê um monte de roupa espalhado, a primeira coisa que ele vai querer fazer é, meu Deus do céu, vamos organizar essa bagunça, né? Então, a informação fora de lugar, ela gera caos, ela gera bagunça. E o fato de ter caos numa organização já não é organização, né? Então, quando a gente fala, caramba, por que eu teria um software de gestão? É como se você tivesse um guarda-roupa para guardar todas as informações ali daquele seu ambiente. Então, o primeiro ponto é ordem. A ordem aumenta potencial de performance, mas ela ainda não é. Por quê? Porque a ordem tem que estar otimizada. Então, a outra vantagem de ter um sistema de gestão, viu, é o método aplicado a esse software, que é o nosso caso. Então, não basta ter um monte de gavetinha se ela não tiver uma lógica. Então, é a ordem, otimização. É a otimização que leva a performance. Então, no dia a dia, a gente passa a ter mais destreza com a alocação das informações no lugar certo, mas de uma forma que você reconheça qual o lugar e por que está fazendo aquilo, que é o mais importante. Performance gera assertividade, gera velocidade. E aí, se vai crescer ou não, está aberto a mais demanda, deu para entender? E principalmente outros aprendizados. Será que eu respondi, ou viu? O que você acha? A fórmula aí do guarda-roupa ficou boa. Não é? Com as Quem tem, ainda mais gavetinhas quem que eu tá de pensando. criança com férias, de férias aí, né? Com certeza. Essa é o mês que as crianças estão tudo em casa, os pais tudo doido. E aí eles sabem o que é caos. Gente, a criança, ela não é que ela é o caos, mas ela quer viver o ambiente. E todo o ambiente, quando você quer explorar, o caos não é o problema. Na verdade, assim, o caos nem é problema, né, viu? É oportunidades. Então, a diferença é que depois que passa a exploração do meio, os rastros vão ficando, né? Todo dia você tem informação no seu business, não tem, viu? É cliente, daqui a pouco é um lead, daqui a pouco é um orçamento. É ou não é? Exatamente. Só o tempo Mas todo. isso não acontece organizado, né? Isso acontece de tudo quanto é jeito. Então, quem é que tem que colocar Tem a que, roupinha tem que, nos tem que lugares certos? organizar, né? Não adianta querer Exato, é o colocar, dono do negócio. colocar as toalhas lá onde você coloca as meias e vice-versa, que não vai dar certo. E, exatamente. Essa é a otimização que eu falo, entendeu? Então, não basta só ordem, tem que ter otimização das coisas que você faz. Assim é no seu trabalho, né? Se você não separar as lentes, tipo, vou fazer um casamento. Quais ferramentas, né, do que você usa, você precisa para entregar aquele resultado? Então, você tem sua maleta, creio eu, né? Você tem suas lentes, você tem que ver pilha, putz, tá tudo, tem que checar, não tem? Ouviu? Você tem que olhar. A gestão nada mais é do que cuidado. É cuidado com as coisas, né? Então a gente tá o tempo todo fazendo. Tem que ser.
Às vezes a gente só não faz em nível empresarial. Aí, assim, por que que empresários perderam um pouco disso, né? Aí entra as outras especialidades, tipo, é comum no seu segmento. Você mesmo está falando, caramba, olha, eu tô aí numa jornada lapidando o meu olhar. Aí a pessoa vai casar, pede pro primo fotografar, com a câmera digital mesmo dele. É foto? É foto. A questão é o nível disso. Você pode ter o mesmo com resultado diferente. Se você tiver quem? Um especialista. Então, quando a pessoa está contratando, viu que não está contratando só a execução daquilo, mas toda a expertise e bagagem que ele vem se moldando no tempo. É ou não é, viu? Tem uma frase que você colocou, né, das nossas conversas, que é o básico bem feito, né? Muitas vezes a pessoa não pensa nem no básico, né? Exatamente. E quando você contrata um profissional, ele tá ali para fazer aquele serviço. Eu cansei de ver, por exemplo, pessoas que, sei lá, vamos supor, eu tô lá fazendo foto e às vezes tem uma pessoa filmando. E a pessoa que tá filmando é um parente. O que aconteceu? Aí deu sede. O cara vai buscar uma água, né? Ele vai lá, enquanto isso o que está acontecendo está perdendo. Eu fome. O cara vai sentar para comer, enquanto isso o que está acontecendo está perdendo de imagem. Então, assim, quando você contrata uma pessoa que está sendo paga para aquilo, ele tem a responsabilidade de te entregar as imagens. E, né, nós estamos falando do básico, bem feito. Então, a partir do momento que você tem essa pessoa ali disponível para isso, aí vem o comprometimento com aquilo, de fazer aquilo valer a pena, né? E aí vem o melhor, que é a melhor entrega, né? Ouviu? E eu vou. E se eu te contar que eu já fui essa parente aí num casamento? Aqui é tipo, sério, viu? Mas também foi para nunca mais. Teve um casamento na verdade, ela é tia da minha mãe. E assim, é aquilo lá. Às vezes o parente sabe que você tem uma máquina sempre profissional. Porque eu gosto de fotografia como hobby. E aí, mais, né, até você cair a ficha que não, isso aqui é hobby. Isso até antes da Borelli Academy. Bem, vixe, é muito tempo atrás, já faz bastante tempo. E aí, quando os parentes sabem que você tem uma maquininha boa, né? Não. E aí, me chamaram para ir num. Não, faz as fotos do casamento. Era um casamento simples, gente. Era um casamento simples. Mas você acredita que eu peguei, viu, para ir. Na hora do vamos ver, eu travei. Eu tive que dar a máquina digital pro meu irmão. Falei, sai fazendo foto, porque eu falei assim, não dá, é diferente. Não é pose, é Sério? dinâmico o negócio, sério. E assim, até hoje eu falei assim, gente, eu tô traumatizada. Eu falei, mas nunca mais. Eu falei assim, não, isso aí não é coisa pra ficar brincando de ser fotógrafo, não. E aí, foi quando caiu minha ficha. Fotografia, pra mim, é hobby. Então, assim, pra mim, é hobby. Então, quem faz, parabéns. Porque ainda mais quando o evento é dinâmico, né? Então, eu fui Vixe, aquela parente que tira foto, sabe? Bom, esses ouviu? detalhes que tem que prestar atenção mesmo. Não, foi pra nunca mais. A é a Jéssica. Oi, Jéssica, boa tarde. Ouviu? Então, mais duas perguntinhas, que é o seguinte: o que, que você diria para as pessoas do seu próprio segmento, sabe? Que estão começando? Porque com o tempo você se torna referência, tende, né, a se tornar mais ainda referência no seu segmento. Para as pessoas que estão iniciando e pretendem ser fotógrafos como carreira, o que você diria para essas pessoas? Bom, o primeiro ponto que realmente a pessoa tem que entender é das suas habilidades, né? Ela tem que realmente dedicar e aprimorar a habilidade fotográfica, se é o que ela quer aprender, né? Além de aprender as técnicas, e tem todo um segmento disso, que são os equipamentos de edição. Depois, uma coisa que é muito interessante, ela identificar o nicho, o público-alvo, onde ela realmente vai colocar energia para trabalhar ali. Ela, depois disso, ela tem que realmente construir um portfólio sólido, né? Mostrar as fotos, o que que ela aprendeu, o que que ela está se dedicando, qual que é a visão disso tudo, além de
investir nos equipamentos adequados. Vou te dar um exemplo. A pessoa gosta de fotografar casamento, mas aí se ela for fotografar esporte, não dá certo. O mesmo equipamento é totalmente diferente. Cada nicho tem o seu tipo Lógico que algumas lentes dá certo para muitas coisas, dá, mas não é o indicado, né? Se tem uma coisa que tem que fazer é definir as estratégias de marketing de hoje, né? Que não tem jeito. Sem o marketing não tem como você escalar esse trabalho e mostrar ele para mais gente. Outra coisa muito, muito, muito direcionada, né? São o atendimento ao cliente. Ele tem que ser muito específico. Quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa tem que sentir autoridade em você, tem que realmente entender que o que você está fazendo é o que você gosta e você está se dedicando. E, por fim, gerenciar as finanças, né, de forma eficiente, para que isso vai gerar realmente resultado e você continuar investindo. Isso te gerar cada vez mais solidez dentro do que você está fazendo. Nunca pare de aprender e evoluir nesse sentido. E no caso específico que você mencionou sobre a fotografia, como nós mencionamos anteriormente, ela está sempre em evolução. Então tem que estar atento às novas técnicas, explorar essas tendências, né, de se adaptar a essas mudanças do mercado e buscar constantemente aprimorar essas habilidades e oferecer um trabalho de qualidade cada vez melhor. Lembrando que empreender no segmento de fotografia exige dedicação, perseverança e principalmente paixão, né, porque você está fazendo. E isso é que vai gerar essa motivação. Tem que ser criativo, tem que buscar sempre superar, com determinação, trabalho duro e principalmente equipe também, né? Quando você vai crescendo, você precisa de pessoas para te ajudar. Assim, a gente tem grandes chances de sucesso nessa jornada de empreender na área de fotografia. Ouviu? Que a última pergunta é como do seu com eu devo ter saído um pouquinho ali. Deixa eu voltar aqui. Está me ouvindo ainda, viu? Oh. Voltei. Entrou uma ligação aqui. Como que eu deixei o meu offline aqui, não está aparecendo nem que estou online. O que a fotografia ensina para todos os outros negócios? O que você enxerga que é o maior aprendizado que o seu segmento pode já deixar aí como uma inspiração para outros segmentos? Bem, esse caminho de empreender pode ser bem desafiador, né? A gente sabe que toda essa jornada tem altos e baixos, mas é justamente nesses momentos em que a gente vai reconhecer quem que você é. É na crise é que você conhece quem são as pessoas fortes, né? E a oportunidade de mostrar uma resiliência, principalmente, determinação. E cada um desses obstáculos é com superação mesmo, lição aprendida, experiência de fortalecer essa jornada. Tem que acreditar em si mesmo, tem que fortalecer esse momento de você entender que você está aprendendo e ter essa clareza, né? Esses riscos, logicamente, a partir do momento que você consegue calculá-los, eles te fazem sair dessa zona de conforto. Isso vai te colocar, surgir novas oportunidades, né? A gente tem que valorizar cada uma dessas conquistas ao longo do caminho, porque é elas que constroem a nossa trajetória de sucesso. E tem que celebrar cada um desses momentos, né? Porque senão você só fica no estresse, não consegue resultados positivos. Atualização, logicamente, independente da área, você vê no próprio campo, tem cadeiras hoje que trabalham sozinhas, então tem que atualizar mesmo. Tem que também entender que não é só o seu trabalho, você tem que cuidar de si, tanto físico quanto mentalmente, encontrar um equilíbrio, né, entre o trabalho e a vida pessoal. Esse bem-estar é fundamental para sustentar uma jornada de empreendedor de sucesso. E nunca, jamais perca a
paixão pelo que você faz. Encontre o significado pelo seu trabalho. Não é só receber dinheiro no final do mês ou o que seja no final do seu trabalho. Você tem que buscar realmente a satisfação do que você está entregando. Isso realmente impacta positivamente a vida das pessoas com o que você faz e contribui para um mundo melhor. O empreendedorismo é, com certeza, uma jornada, né? É uma trajetória desafiadora, mas também repleta de recompensas e realizações pessoais. Viu? Que gratidão por você ter ficado aqui esse momento com a gente. Obrigado para quem esteve ao vivo também. A live vai ficar salva e vou reforçando que amanhã a gente tem duas lives, uma às 8h30 com a Alice, que está até aqui presente, e às 17h30 a Via Zen. Então, quem puder participar, já fica o convite. Viu? Bom, o seu segmento, eu sou suspeita em falar, porque eu também gosto, mas de uma forma, como eu disse, mais no hobby, né? Eu amo fotografia. Eu creio que se eu não realmente não fizesse o que eu faço, provavelmente seria fotógrafa. Mas, assim, não aquela aparente que tira foto, né? Eu provavelmente me dedicaria, mas eu gosto de um estilo mais leve. Então, isso é um ponto também interessante, porque você tem que saber até onde você está pronto em doar, até onde você está pronto em doar, né? Porque tudo isso que você falou, você doa toda a sua vida para isso, né? Então, não é só lá e executar, mas toda uma expertise. Olá, Alessandra, boa tarde. E eu senti na fotografia, no meu caso específico, que eu não estava pronta para doar. Eu falo que, inclusive, eu sou muito egoísta com fotografia. Eu não gosto nem que ninguém dê palpite. É uma coisa minha. Quando eu entendi isso, eu falei, não, isso é um hobby, não é uma profissão. É sério. Eu falo assim, ó, não, eu tenho uma amiga que ela às vezes me chama, fala, ai, vem tirar foto. Eu falo assim, não, eu gosto de liberdade. Não dê palpite na minha fotografia. Então, eu reconheço que parabéns, viu? Porque não é fácil, não. Eu tenho que agradecer pela oportunidade de a gente estar gerando esse trabalho junto e gratidão por você se esforçar nesse projeto e principalmente em colocar em prática e fazer com que os envolvidos, né, deem certo. Isso. Essa é a minha doação, porque todo profissional se doa, né, naquilo que ele faz. Nunca é o valor 100% do que é pago pelo cliente, né? A gente entrega muito mais. Então, quando a gente tem isso claro, fica até mais fácil saber até pelo que eu cobraria e pelo que eu daria muito mais por aquilo que eu estou recebendo, né? E na fotografia eu não faria isso, não. Então, assim, eu, pessoalmente falando, falei assim, não, nesse ponto eu entendo até onde eu vou. Agora, na gestão, vamos fazer os negócios ficarem performáticos. Verdade. Somos Bom, testemunha disso. gratidão, então, até amanhã, gente. Ale, você chegou agora, mas a gente já está finalizando. E amanhã a gente tem duas lives, às 8h30, tá? E às 17h30, tá? Divulgado o nosso stories. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Obrigado, viu? Até a Obrigado próxima. pela oportunidade. Tchau, tchau.